Boa noite! Hoje, dia 16 de setembro de 2020. Sejam bem-vindos. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. E vamos lá. Hoje, no nosso desafio da live, das 21 lives, hoje nós iremos falar sobre saber dizer não. É uma palavrinha mágica, um não, né? E nós temos grande dificuldade em dizer não. Por que a gente tem essa dificuldade, hein? De dizer não. A gente sempre tem essa dificuldade. Hoje vamos tratar esse assunto bem destrinchado para vocês aí. Saber dizer não. Por que a gente não consegue dizer não, né? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro aqui já vou mandar aqui os aviãozinhos, aproveitando, chamando a galera. Quem estiver entrando aí, ó, já vai entrando. Vamos lá. Chamando a galera para poder participar. Opa! Vamos lá. Chamando a galera. Mas é gente, viu? É gente para chamarmos, mas vamos lá. Vamos lá. Ok, quem já entrou? Vamos ver aqui quem já entrou. Olha a minha hashtag style. Elisângela, essa mulher cuida do meu cabelo, viu? Seja bem-vinda, minha linda. Que bom, que bom. Minha mãe, Elisângela, olha que massa. Aí, tá bom o cabelo? Tá bom o cabelo? Tá jóia? Dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Vamos entrando, pessoal. Hoje a nossa live vamos falar sobre dizer não. Qual que é a nossa grande dificuldade em dizer não? Por que a gente não consegue dizer não, hein? A gente vive com medo. Elaine, seja bem-vinda. Não foi pro shopping? Vânia do Rio, um beijo. Linda, querida. Tá top o cabelo então, Elisângela? Valeu. Olha essa mulher. Só ela coloca a mão no meu cabelo. Gente, hoje o papo é muito sério. E eu tô muito feliz, porque já tem uns 15 dias, né, que a gente passou e eu tava com saudade de vocês. E tô trazendo um tema, assim, completamente interessante e que faz parte da nossa vida. Então, assim, mete aviãozinho aí, vamos chamar, vamos convidar o pessoal, porque a grande maioria de nós brasileiros, nós não sabemos dizer não. A gente diz sim pros outros e não pra gente. Aí é que dá o problema. Aí é que tudo acontece. A gente fica carregando os outros nas costas porque a gente não sabe dizer não. E isso por conta de quê? É cultural, é da criação. Então vamos lá, vamos chamando o pessoal aí, vamos convidando o pessoal, vamos interagindo, perguntas, tem a caixinha aí. E vamos que vamos. Pessoal, primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês. E tá assim, vendo que o estudo e o sacrifício que a gente faz para estar desse lado de cá é muito importante. Por quê? Porque a gente sempre quer contribuir, a gente sempre quer levar algo importante e compartilhar conhecimento, né? E eu vejo a grande dificuldade de nós, seres humanos, brasileiros, né?
de saber dizer não. Grande Rodrigo, meu primo, lá de Natal. Natal, seja bem-vindo, meu primo. Que massa, seja bem-vindo aí. Vamos convidando o pessoal. Saber dizer não. Por que a gente consegue dizer sim, querendo dizer não? Qual que é a nossa grande dificuldade? De onde vem esse problema nosso? Que a gente dá sim para os outros e não para a gente. A gente dá sim querendo falar não. Por vergonha, por culpa, por não ser aceito, para ser bonzinho. Então vamos lá. Tem duas vertentes que é muito trabalhada e que faz muito sentido isso. A primeira é cultural, né? O brasileiro é um povo muito gentil, é um povo muito acolhedor, é um povo que sempre acolhe muito bem os estrangeiros, né? Os estrangeiros, quando vêm para cá, eles ficam encantados com a nossa receptividade, né? A gente sempre trata muito bem as pessoas, né? Bem diferente deles. Lá cada um tem sua vida e cada um segue. Então, culturalmente, o brasileiro ele tem essa vertente de não dizer não, de dar acolhimento, de querer ajudar, de querer ser bonzinho. Por quê? Por conta da nossa criação. Você acredita nisso? Por conta da nossa criação. Percebam vocês que quando nós éramos criança, nós tínhamos aquela coisa, né? A gente ganhava um doce ou 2 doces, e aí os nossos pais falavam assim, dá um pro teu amigo, seja bonzinho com ele. E o teu colega com aquela cara de choro, né? Querendo comer um docinho seu. Aí você, tá bom, toma, né? Então, é realmente ruim. Olha, se você se comportar, se você passar de ano, você vai ganhar isso. Olha, não faz feio na casa de fulano. Faz isso direitinho, certinho. Então, isso é a criança adaptada que a gente trabalha no egograma, né? E isso a gente acaba carregando na nossa vida. Então, a gente sempre cresce querendo ser o bonzinho, porque na nossa cultura parental, né? A gente sempre teve essa coisa de falar assim, não, eu tenho que... eu vou falar assim, pô, tô super cansado, mas eu vou, né? Eu não quero ir pro cinema, mas eu vou. E fico com a cara feia. Por quê? Porque isso se estende, né? Na verdade, o dizer não é muito difícil para o brasileiro, é muito difícil para a gente. Isso em todos os sentidos, tá, pessoal? Isso seja na nossa família, isso seja no nosso trabalho, isso seja nas relações, na criação dos nossos filhos, né? Nós que somos pais, a gente sempre tem aquela coisa, se passar de ano vai ganhar. Não é isso? Olha só como a gente cresce já com isso. Mas eu vou um pouquinho além. Imagina você dentro do útero da sua mãe. Imagina você se mexendo lá dentro do útero. Aí a sua mãe baixa assim, não mexe não, filhinho. Deixa a mamãe dormir. Ou seja, desde a vida intrauterina a gente já ouve o não. E somos condicionados na nossa criação de sermos bonzinhos, de sermos educados, gentil, de termos uma capacidade de ser legal com os outros. Mas aí a gente cresce, as mulheres elas sofrem mais, né? As mulheres têm um problema maior com isso, porque a mulher ela é mãe, né? Então assim, a mulher ela vai ser mãe, então ela tem que aceitar, tem que concordar, a mulher tem que cuidar da casa, isso antigamente, tá, pessoal? Não estou falando de agora, né? Então assim, isso já vem acontecendo e as mulheres carregam essa carga muito maior e não saber dizer não, e os homens também, né? Então assim, é difícil a gente dar não, né? Às vezes a nossa mão fica gelada, às vezes a gente gagueja, às vezes a gente fica resistente, mas acaba saindo um sim. E por que sai esse sim? Por quê?
por que que a gente acaba acumulando coisas dos outros e não nossa, né? A mulher é coração e não razão. Exato, exatamente, Elisângela, muito bom. Que bom que você está aqui participando pela primeira vez, legal. Seja bem-vinda. A mulher é razão, a mulher é emoção mesmo, né? O homem é mais racional, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente acaba se perdendo num turbilhão enquanto a gente sempre diz sim para tudo, né? A gente quer ser gente boa, a gente quer ser aceito, a gente quer fazer bem ao outro, a gente vive o outro, a gente pensa no outro, então a gente acaba esquecendo da gente. Então, quando a pessoa esquece da gente, quando a gente esquece de si mesmo, melhor dizendo, a gente acaba vendo assim, caramba, eu estou vivendo em função, faço tudo para fulano, e aí eu não tenho vida, eu não tenho tempo, eu carrego tudo e todos nas costas. Então isso é muito difícil, né? Isso é muito complicado. Então por isso que tem muita gente que vive aí estressada, tem muita gente que vive à base de antidepressivo, remédio para dormir. Por quê? Porque carrega o mundo nas costas, né? Então assim, aqui é sem julgar ninguém, mas é dizendo realmente a realidade, né? Então, quando a gente toma uma atitude que fala um não, dizer um não para uma pessoa, às vezes a gente fica com medo, fala assim, nossa, eu vou machucar fulano, fulano não vai gostar mais de mim. O ser humano, ele tem a necessidade do pertencimento. Olha só que coisa, se o ser humano ele tem a necessidade do pertencimento, ele quer pertencer a alguém, a algum grupo, então ele sempre vai dizer sim. Mas claro que você não tem que dizer não para tudo, e você também não precisa dizer sim para tudo. Primeiro você tem que olhar para você, pensar em você, saber como é que você vai tratar, se é possível você fazer isso, se você tem condições de fazer isso ou não. Então, quando a gente fala da síndrome do bonzinho, né, a síndrome da boazinha, é justamente isso. As pessoas ficam carregando várias ações que não... Você poderia simplesmente dar um não posso. Queria tanto te ajudar, mas não posso, né? Às vezes, tem algumas técnicas que eu vou passar para vocês aqui no final, para saber dizer não com classe. E aí você não vai ficar com tanta culpa, que aliás eu sempre falo para vocês que a culpa é algo que realmente não existe. A gente que coloca na nossa cabecinha aqui, nossa, eu estou me sentindo culpado, eu não deveria ter feito isso. Não, você primeiro tem que pensar em você. Você não pode ser, você tem que ser egoísta com você até certo ponto. Pensar só em você o tempo inteiro, isso com certeza vai trazer prejuízo. Mas se você pensa em você em primeiro lugar, porque você tem que estar bem com você para você dar o seu melhor ao outro, então é primeiro importante tratar, cuidar e se sentir em primeiro lugar. E depois vem a outra pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa. Preciso aprender, porque tudo que você pedir, fazer. Mas eu também fazia, né? Então vamos lá. O que é interessante nisso tudo é que assim, a síndrome do bonzinho, né? A gente pode perceber que são pessoas que são muitas vezes assim, querem agradar demais, elas querem fazer tudo para você, que não é uma falta de... que não confundam gentileza em não fazer, em ser bonzinho demais, né? Por exemplo, olha só, eu preciso fazer isso. Você pode fazer para mim? Sendo que você já tem N compromissos, e aí você vai lá e... Tá, eu faço. E aí, como é que fica, né? Você tem tanta coisa para fazer e aí, mesmo assim, você acaba assumindo responsabilidade dos outros e isso acaba impactando no seu resultado final, no seu tempo laboral, né? E isso, particularmente, é muito ruim. Por quê?
como que você vai se sentir depois, como é que você vai dar conta depois, né? Então aí vem o estresse, vem o cansaço, vem você ficar extremamente mal-humorado, irritado, melhor dizendo, irritado, a irritabilidade acaba aumentando. Por quê? Porque você está ali, ó, jogando cortisol para você resolver o problema dos outros, sendo que cada um tem os seus problemas, né? Então, muitas vezes, o saber dizer não é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu posso fazer aquilo para você até o ponto em que eu tenho condições de fazer. Não, eu posso fazer, sem problema algum. Agora, a partir do momento que eu ultrapasso esse limite e assumo responsabilidades ou compromissos porque eu quero ser bom e aquilo vai me prejudicar, com certeza aquilo ali vai ser ruim. Eu vou ficar extremamente chateado, vou ficar aborrecido porque o meu tempo se esvaiu e nisso eu não consegui resolver as minhas coisas, ou então ficar sempre querendo fazer as coisas, fazendo sim, salabim, cara, não dá. E você, onde é que fica nessa história toda, né? Então, saber dizer não, ele é providencial para a nossa necessidade humana de eu em primeiro lugar. Eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. Depois eu posso pensar, eu tenho as minhas tarefas, eu tenho as minhas execuções. Ah, o pessoal fala assim, Jair, vamos sair para tal canto. Pô, não, eu tenho que trabalhar, não vai dar. Aí vai acumular trabalho. E aí depois você fica chateado, porque aí vai fazer sob pressão as coisas. E assim também vai num relacionamento, né? Duas facas amoladas, sempre ali um com o outro, e sempre um doando mais, um fazendo mais, um aceitando mais, não dando não, fala assim, não consigo fazer isso, se vira com você. Tem que ter esse respeito, porque se a gente não tiver esse respeito com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, a gente realmente leva a uma tendência de falar assim, nossa, eu posso deixar tudo que fulano resolve, o que fulana resolve. E não é assim. Não é assim. Primeiro você tem que pensar em você, né? Aí a gente vem, a aceitação, ela necessita de quê? De autoestima. Por que eu tenho que aceitar tudo dos outros? Por que eu não posso primeiro pensar em mim? Né? Saber dizer não é uma arte. E para ter essa arte bem trabalhada e que a gente fica preocupado, tem coisas simples que a gente consegue resolver. Como, por exemplo, uma pessoa pede para você ficar o final de semana com os filhos da sua amiga, ou da sua irmã, ou do seu irmão, e você tem a opção de coisa para fazer. Aí você fala assim, não, tá, eu vou dar um jeito. Aí você já fica pensando, né? Pô, eu tenho que fazer isso com mais 2 meninos, como é que fica a minha situação? Fala assim, não, olha só, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas olha, eu já estou com compromisso. Será que fulano não pode resolver isso? Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, para quem sempre dá sim, sempre vai ter um vampirinho ali, né, na jugular ali, só sugando. Então, assim, sempre vai ter. Porque se tem alguém que sempre diz sim, sempre vai ter alguém para pedir. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar pedindo, faz isso para mim, por favor, porque já sabe que o sim é fácil. Então vai lá e pede. Então, não, então colou, então as próximas vezes eu também farei assim, dessa forma. Então, assim, se anula para ajudar os outros. Exato. E aí o que acontece? A gente percebe que você se anula. E aí nisso de você se anular, você acaba percebendo que não fica bem, porque você vai ficar estressado. E, gente, numa boa, tem muita gente folgada, né? Vamos combinar. Tem muita gente folgada que abusa da nossa boa vontade. O problema é que muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente fica pensando assim, caramba, eu não sou assim e eu gostaria que as pessoas também não fossem... Perdão.
Eu sou assim desse jeito, eu gostaria que as pessoas fossem desse jeito também. Mas ninguém é igual a ninguém, ninguém vai ser igual a você, não é? Então, você pode ter o coração mais generoso do mundo, você pode ser a pessoa mais maravilhosa, mas sempre vai ter alguém que vai estar ali te pedindo as coisas. Se você não cortar esse vínculo, né, se você não cortar esse vínculo, você acaba se lascando mesmo, Elaine. Acaba se lascando. Então, assim, é muito importante a gente saber dizer não. Uma coisa que é interessante é a forma de dizer não, né? Porque o não é uma palavra tão pragmática, tão forte, que o pessoal fala assim, fulano, dá pra você fazer isso mesmo? Não. Engraçado, né? A gente dá muito não pros nossos filhos. Me lembrei disso aqui agora. A gente dá muito não pros nossos filhos, mas pros outros a gente dá muito sim. Por quê? Então, assim, o não é uma palavra gritante, é uma palavra feia, né? Então, assim, vamos lá um exemplo aqui. Assim, fulano, me empresta essa caneta aqui. A pessoa chega assim, não vou te emprestar essa caneta. Né? É feio, é deselegante, né? Por isso que é uma palavra que as pessoas não gostam, né? Do dizer não. Agora, olha só a sutileza. Fulano, Jairo, me empresta essa caneta? Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de te emprestar essa caneta, mas só que no momento eu estou usando. Eu posso te emprestar depois? Ô Claudinha, seja bem-vinda! Olha só a diferença do não. Olha a diferença do não, vou te emprestar a caneta, pro fulano, eu gostaria muito de te emprestar, mas eu não posso porque eu estou utilizando ela agora no momento. Eu posso te emprestar em outra hora? Olha só, em nenhum momento você utilizou a palavra não. E a pessoa falou assim, tá, tudo bem. Ou seja, saber dizer não é uma arte também, né? Então, assim, você dá um não com um sorriso ou com uma gentileza, fala assim, poxa, eu gostaria muito, mas eu não posso fazer isso agora. Ou, olha só, tem um compromisso, ou se bem que hoje em dia quase a gente não usa mais agenda, né? Mas também a agenda é uma saída, né? E saber aceitar o não também tem. Tem pessoas que não aceitam, é verdade, Elaine. Muita gente não... a gente não gosta de dizer não e a gente não gosta de receber não. Ninguém gosta de receber não. Ninguém gosta. Então, assim, isso é claro. Isso é fato. Então, se eu digo não, eu primeiro estou pensando em mim. Mas se você souber falar de uma forma mais... não mais educada, mais gentil, né? É mais interessante. Como, por exemplo, deu o exemplo da caneta, ou então eu falei assim, fulano, me empresta aí 300 conto, aquele amigo que sempre pede dinheiro emprestado e nunca te paga, né? Vai ser, rapaz, eu estou precisando que você me pague para eu poder pagar algumas contas. Olha só, como você já dá um não já e já pedindo já, né? Ou então você pode usar o humor, né? Fala assim, rapaz, eu estou querendo plantar uma árvore aqui que dê dinheiro para eu poder comprar as minhas coisas e te emprestar, porque até agora você não me devolve. Ou seja, usar o humor, usar a gentileza em você não dizer não, mas você está dando não para a pessoa, já é algo muito interessante. Por quê? Porque a pessoa, ela, na mente dela, ela não ouviu a palavra não. Aí a gente usa a programação neurolinguística, né? A pessoa, ela não ouviu a palavra não. Então não ficou registrada a palavra não na cabeça dela. Mas ela aceitou. Ela tomou um não invertido, né? Ficou na segunda camada e ela falou, ok, tudo bem. Agora quando você fala o não, a pessoa pode ficar chateada, mas aí também é o problema também da pessoa, né? E você em primeiro lugar. Isso você fazer bem e cobrar também. Pois é, tem gente que é bom para cobrar, tem gente que é péssimo para cobrar. Eu sou péssimo cobrador. Se cobrador fosse a única profissão no mundo, eu seria um pedinte ou mendigo, né? Porque eu não conseguiria
cobrar ninguém, eu não consigo cobrar ninguém, impressionante isso. Mas, enfim, isso é quando o sapato aperta, a gente aperta aqui, aperta ali e cobra, né? Aí fala assim, meu Deus, respira fundo e vai, né? Vai com medo mesmo, isso aí não tem jeito, né? Olá, Ellen, seja bem-vinda. O que é interessante, que quando a gente fala do não, é a gente abrir mão da gente. O que eu quero chegar à conclusão desse nosso bate-papo, dessa live aqui, é que a gente abre mão da gente para os outros. Eu posso abrir mão de mim para os outros? Posso. Não há problema nenhum você dar espaço para os outros, né? Não tem problema. Desde que o seu espaço seja respeitado e que você realmente tenha as coisas ali. Olha, não está me ferindo em nada, não está absolutamente me atrapalhando em nada, então eu posso fazer, né? Então, isso é possível. O saber dizer não, boa noite, Cris, seja bem-vinda. O saber dizer não é, em primeiro lugar, é pensar em você, pensar que você tenha condições ou não. Eu não posso assumir um compromisso que eu não posso cumprir. E muita gente faz isso, né? Acaba assumindo um compromisso que não pode cumprir e aí se dana, né? E uma coisa, gente, eu falo muito isso e vejo muito isso nas pessoas. Pessoas muito generosas, pessoas muito boas, pessoas que querem, são altruístas, querem ajudar, querem contribuir. Muitas vezes acabam se dando mal, porque acham que todo mundo é desse jeito. E não é. Então, se você sempre diz sim, você pode tomar um não de volta. Então, assim, a sua capacidade de generosidade... Ô, Alessandra! Quanto tempo! Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Se você vê que as pessoas não são iguais a você, nunca serão, nós somos genuínos, nós somos únicos, nós somos ímpar, nós somos seres únicos da nossa vida. Então, assim, o que acontece? Quando você tem essa percepção que as pessoas não são iguais a você, a primeira coisa que você tem que ter é se preservar. Se eu me preservo, eu estou cuidando de mim. Se eu estou cuidando de mim, eu estou dando lugar ao meu amor próprio, à minha autoestima. Eu estou cuidando de mim. Então, se eu tenho isso, eu posso dizer um não, falar assim, não, eu não quero mais isso. Eu não quero... vamos sair para beber. Não, não quero, não vou, né? Se bem que hoje já é quarta-feira, meio da semana, né? Quinta, amanhã já é quinta, depois sexta, aí os sábados, os embalos de sábado continuam. Então o que acontece, gente? Não abram mão da sua autoestima, do seu amor próprio para os outros. Porque quando você abre para os outros, você acha que os outros são iguais, você acaba se dando mal, né? Quantas pessoas, e eu mesmo já passei por isso, né? De você querer o bem, de você fazer o bem e ainda você sair como vilão da história, né? Então, e quando você diz o não, é pior ainda, né? Você é horrível, você é um ser abominável, né? Você é um bruxo, você não vale nada. E por quê? É a concepção da pessoa. A minha não, a minha concepção é o quê? Eu tenho que cuidar primeiro de mim. Se isso vai interferir na minha vida, em algum momento, nas coisas que eu estou fazendo, nas minhas escolhas, opa, para tudo. Eu não vou. Então, assim, é muito melhor um não bendito do que depois você ficar se arrependendo depois. Pô, por que eu falei sim, hein? Né? Não é à toa que no casamento tem que dar o sim, né? No casamento na igreja tem que dar o sim, né? Fulano, você aceita na saúde, na doença, na alegria, na tristeza,
né? Você vai lá e dá o sim. E se a pessoa não está com vontade de dar o sim? Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda, minha querida Valéria. E as pessoas têm medo. Desculpa, as pessoas têm medo de dizer não. Gente, por favor, pensa o seguinte. Pensa na possibilidade. Fulano perguntou se eu poderia fazer, por exemplo, meu irmão chegou e perguntou se eu poderia, ele vai viajar e pediu para eu ficar cuidando dos cachorros dele. Tá? Um exemplo. Ele pediu para eu cuidar dos cachorros dele. Aí eu falo assim, por que eu tenho que dar sim pro meu irmão, sendo que eu tenho tanta coisa para fazer e eu não vou conseguir fazer? Então, peraí. Não, eu vou dizer sim. Aí todo dia tem que ir lá na casa do meu irmão, dar comida pros cachorros, dar água pros cachorros, limpar não sei o quê. Então assim, não dá. Não dá pra mim. Então se eu falo assim, olha, meu irmão, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas infelizmente eu não consigo, porque eu tenho tanta coisa para fazer e que não vai ter tempo. Será que não é melhor você pedir para uma outra pessoa, um vizinho que mora aqui mais perto de você do que eu? Né? Então assim, olha só a diferença. Eu pensei e vi que não era possível fazer isso. Então quando você diz um não, você não está dizendo não para o seu ente querido, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu tio, para sua tia. Você não está dizendo não para eles. Você está se preservando, você está dando sim para você, porque você não vai ter condições de fazer coisas que o outro está pedindo. Entendeu? Então assim, isso é muito importante, a gente primeiro pensar na gente. A gente fala assim, cara, eu não consigo fazer isso. Se eu conseguisse fazer, eu ajudaria. Se eu fosse vizinho, ele mora a 15 quilômetros de mim, então assim, todo dia ir lá e tal, não rola. Eu tenho outros afazeres para fazer. Então pense nisso. O amor próprio, você pensar em você em primeiro lugar, não é ruim. O que é ruim é você pensar em você em último lugar. Você sempre fica de lado, e as pessoas sempre pedindo, as pessoas sempre na sua frente, você sempre dando preferência para as outras pessoas e não dando preferência para você. Aí o que acontece? Você fica extremamente exacerbado de tarefas dos outros, você ainda é culpado porque fez mal o que te pediram, ou seja, você está fazendo um favor e ainda neguinho acha ruim, não é? Porque não fez do jeito que a pessoa queria. Imagina, você foi tão altruísta em querer contribuir e já levou, poxa, mas você fez desse jeito, sabe? E você esquece de você. É o contrário, é você em primeiro lugar e depois o que você tem que fazer e depois o que você pode fazer pelos outros. Eu não estou falando aqui que você não deve ajudar as pessoas. Eu estou falando que você tem sim que se cuidar, tem que sim fazer suas prioridades, dar prioridade a você para depois você ajudar os outros. Porque como que eu vou ajudar os outros se eu não consigo me ajudar? Me diga aí, a Meire, nossa colega do Mentoria do Guerreiro, que a gente está fazendo, ela é baiana, então ela fala, diga aí, pai, qual é, pai? Então assim, me diga aí, o que você ganha com isso? Você não ganha absolutamente nada. Então quando a gente fala, eu penso em mim, eu estou pensando em mim em primeiro lugar, eu estou fazendo as minhas atividades e eu posso colaborar, tudo bem. Agora, se você não souber dizer o não, você sempre vai dizer o sim, vai ficar sempre estressado, irritada, pensando que poderia estar fazendo as suas coisas,
pensando que poderia estar descansando, mas está fazendo as coisas dos outros. E ainda, além disso, ainda você vai levar um sermão ainda, vai levar uma culpa ainda que não tem. E sempre vai ter aquela pessoa que sempre vai ser um pedinte para você. Entendeu? Sempre vai ter alguém que vai estar pedindo isso para você. Então, se você não cortar isso, amizades, por exemplo, sabe aquela amiga, aquele amigo que você tem que, putz, tudo que fala é ruim, tudo que fala não é legal, tudo que fala não é bacana, é sempre problema, e você tenta ajudar uma vez, duas vezes, três vezes, e aí você dá real pro cara, o cara, pô, você não sabe, você não me entende. Pelo amor de Deus, você vive ajudando o cara, você fica ouvindo, você dá conselho, mesmo assim não consegue perceber, sabe? Opa, corta, sabe? A gente tem que estar envolvido com pessoas que têm o mesmo pensamento que o nosso, têm a mesma visão que a gente, que compartilhe dos mesmos ensinamentos e propósitos, né? Do que pessoas que não têm. Então hoje fica mais difícil ter pessoas assim dessa forma, entendeu? E perde a amizade mesmo, perde mesmo. Então assim, o que eu penso é que a gente pode viver bem com a gente mesmo e viver bem com o próximo, mas sendo que se eu sei o meu, até onde o meu chapéu alcança, e se eu não conseguir atender a demanda dos outros que estão me pedindo, eu não vou me sentir culpado, tá ótimo. Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, se eu não puder ajudar, eu vou dizer não quero, não posso. Não quero, não posso, não dá, né? Que eu já tinha ensinado antes, né? A forma de dizer não, né? Olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas só que no momento eu estou impossibilitado. Em outro momento até que eu poderia, mas agora eu não posso. Olha só que coisa interessante, né? Como já muda, como já fica suave, né? Então você sempre fala assim, olha, eu gostaria muito, né? Muitos só querem sugar. Você fala sim a vida inteira, quando fala não, você é ruim. Exato, deixa achar que é ruim. Sinto muito, deixa achar que é ruim. É o pensamento dos outros. Porque é aquela coisa, se você faz, já é ruim, e se você não faz também você já é ruim, ou seja, de qualquer forma você vai estar sendo julgado. Então não tem porquê, sabe, você ficar ali, eu vou dizer sim para tudo, e mesmo assim, quando eu dou um não, eu sou ruim. Pense em você em primeiro lugar, Elaine. Isso aí é algo primordial. Deixa achar ruim. Deixa. Porque sempre vão achar ruim. Sempre vão. Nossa, você não faz isso mesmo, hein? Poxa, eu queria tanto contar com você para isso e você não me ajuda. Então, vai achar ruim, deixa achar. Se você for fazer, vão achar. Então, pense em você primeiro lugar, não no outro. Entendeu? Que isso é muito melhor. A sutil arte de ligar o foda-se. É bem por aí. Mas assim, a sutil arte de ligar o foda-se, ele já tem uma outra pegada. Tipo, eu me preocupo com as pessoas, sim, mas eu também não vou dar importância do que elas estão pensando. É basicamente isso, né? E o não, ele entra muito nisso. O não, ele faz muito parte. Porque assim, quando você dá o não e a pessoa ficou chateada, o problema é dela. Você não pode. Eu tenho que pensar, em primeiro lugar, no que eu posso ajudar, né? Em mim. Então eu não posso ficar pensando nos outros o tempo inteiro, vivendo o tempo inteiro. Quantas famílias, quantos casais, por exemplo, quantos funcionários vivem pela empresa, né? Fala assim, preciso que você faça isso. E o cara tá cheio de trabalho, tá cheio de demanda e tem que aceitar? É justo isso? Não, não é.
Então, assim, o ideal é que, fala assim, olha só, você quer que eu faça isso, mas em compensação eu tenho que parar esse projeto aqui, tudo bem? Ou seja, aí você acaba tendo mais respeito, né? Então, pessoal, o dizer não, ele é uma necessidade nossa. Se a gente não souber dizer não, a gente sempre vai ficar sempre vivendo em segundo plano. E na verdade nós somos o protagonista da nossa história, né? Então não adianta a gente querer viver abaixo do palco, na plateia. A gente tem que subir pro palco. Nós somos protagonistas da nossa história. E quantas vezes a gente já se machucou, quantas vezes a gente já se decepcionou em querer ajudar, dizendo sim, se sacrificando e não ser reconhecido. Hein? Reconhecimento é tão importante pra gente, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer isso. Então, assim, é muito triste isso. Então, a partir do momento em que eu me preservo, eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, e se a pessoa for ficar chateada ou não comigo, eu não vou estar esperando nada em troca. Ou seja, automaticamente eu não vou ter essa questão do quê? Do reconhecimento. Então, para mim, tá ok. Ah, tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu posso ir até aqui. Depois disso aqui eu não posso mais, né? Então, realmente fica bem complicado. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Eu, a Elaine, que está aí, eu convidei a Cris também, eu convidei a Valéria. Gente, eu estou participando de uma mentoria do Tribo do Guerreiro. E assim, é algo que eu estou fazendo para mim, tá? Porque não adianta, a gente sempre tem que estar melhorando. E o desafio do guerreiro é um desafio, assim, é uma proposta muito interessante, é uma proposta de crescimento, de autoconhecimento e de muita porrada. Mas a gente aprende. Bom marinheiro e mar calmos não se são feitos, né? No mar nervoso, ali na tempestade, né, que a gente consegue crescer, né? Então a gente só cresce só na base da porrada, não adianta, né? Todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Então, assim, primeiro a gente precisa ser lapidado. Então eu estou participando, a Elaine também está participando, então eu quero fazer um convite a vocês, tá? Pode me chamar no direct, para eu mandar o convite para vocês. É uma mentoria que tem 3 desafios, a gente está passando por... são 3 etapas e estamos assim, aprendendo muito. E é gratuito, pessoal. Isso que é legal. Uma mentoria dessa, ela seria em torno de R$5.000 a R$6.000. E está sendo feita gratuitamente. Então, quem tiver interesse, quiser lapidar o diamante, né, que somos, me chama no direct, manda uma mensagem para mim que eu mando o link para você se inscrever, porque até amanhã as inscrições vão estar abertas. É só até amanhã, gratuitamente, depois aí já vai ser cobrado já. Então, assim, quem está me assistindo aí, audiência, ou quem for ver depois, pelo IGTV ou pelo YouTube, é muito interessante esse desafio do guerreiro. E é paulada. Se você achar que o crescimento nosso, na nossa vida, é só no amor, a gente não chegou nesse nível ainda não, de ser no amor. É na dor. E é na dor que a gente cresce, e cresce muito. A Elaine está participando, ela está vendo o quanto é difícil lidar com pessoas, é difícil dizer não, discussões, é muita coisa de descoberta e que você é colocado à prova mesmo. E você ser colocado à prova é sinal que você está disposto a crescer, né? E se você está disposto a crescer, faça o desafio do guerreiro, convido vocês, porque realmente vale muito a pena. Eu tô todo dolorido já.
mas vale muito a pena. Vamos lá. Desafio Guerreiro do Paulo Saf, oficial, exatamente. Ótimo para a vida profissional e pessoal. É isso mesmo. Pessoal, por hoje é isso. 22 horas e 15 minutos. Eu sempre falo que a minha live não se estende muito. A última se estendeu, né? Foram duas lives em uma. Mas hoje tá bem direitinho. Semana que vem, dia 23, a nossa live será sobre maturidade emocional. Será que temos? Será que não temos? Como você lidar com a sua maturidade emocional? Você sabe lidar com isso? Será que você já passou por tantas e poucas e até hoje não aprendeu e ainda fica batendo cabeça? E sempre o culpado é o outro e nunca você? Será que você sabe realmente a sua maturidade? Será que você tem essa maturidade? Então a gente vai falar disso quarta-feira que vem, às 9h30 da noite. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Valeu! Ó o Wellington aí, grande Wellington. Seja muito bem-vindo. Gratidão, cara. Valeu. Valeu mesmo.